Segundo de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Versículo 8 ao 12, eu vou ler. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Barsebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adno, o Ezemita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Curva a sua cabeça, quero fazer uma oração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, que essa palavra que o teu Espírito me deu, quando eu estava de joelho aqui no altar, orando, pedindo uma palavra para a igreja, que essa palavra abençoe a cada um que ouvirá essa mensagem. Senhor, como essa palavra me abençoou. Espírito de Deus, que traz respostas, dissolve as confusões dentro da nossa mente, dissolve toda ação do maligno para nos levar a cair no primeiro buraco que se apresentar diante de nós. Senhor, nos dê asas como que de águia e nos faça voar bem alto para conquistarmos o que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. A temática dessa palavra é nunca pare de lutar. Essa palavra, ela é pequena, mas ela é muito poderosa. Nós sabemos que quando Davi, ele assume o reinado em Jerusalém, Davi, ele leva com ele 37 valentes. Esses 37 valentes eram homens que haviam sido rejeitados pela sociedade, eram homens que haviam sido ignorados pela sociedade. Davi encontra com muitos desses homens quando ele estava fugindo da perseguição de Saul, quando ele se esconde na caverna de Adulão. E ali ele se depara com muitos homens desgostosos, desesperançosos e revoltados com a vida. Porque o que parece é que esses homens que estavam dentro da caverna de Adulão eram homens que o olhar que eles tinham para a vida era: a vida não deu certo para mim. As coisas não deram certo para a gente. E eles estavam ali, vivendo a maldade, vivendo a marginalidade, vivendo de uma maneira completamente errada. Só que Davi, ele estava fugindo da presença de Saul, não porque ele havia cometido algum mal, mas porque Saul, ele estava cheio de capeta no lombo, meu irmão. E ele estava querendo, porque estava querendo ceifar a vida de Davi. Só que Davi, ele era alguém que era um escolhido de Deus. Davi era alguém que tinha aliança com Deus. E Davi era alguém que tinha uma promessa sobre a sua vida. Amém?
E quando Davi ele entra na caverna de Adulão e ele se depara com esses homens, Davi, um homem cheio do Espírito Santo, consegue ser instrumento de mudança de mentalidade na vida desses homens. E esses homens que eram homens maus, eles se convertem, eles se aliam a Davi e eles se tornam parceiros de Davi. Quem está entendendo diz amém. Mas pastor, aqueles homens não eram problemáticos, eles foram transformados. Então diga aí a Luan, para o João Vitor, eles foram transformados. Eles foram transformados. E eles se tornaram homens de guerra, todos eles. Mas irmãos, você sabe que existem pessoas que são boas, são bons no que fazem. Amém, gente? Mas existem pessoas que não são bons, são excelentes. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Meu irmão, existem pessoas que têm fogo de Deus, mas existem pessoas que são fogaréu. Existem pessoas ali que são crentes, mas tem gente, meu irmão, que cheira azeite. Aleluia! E Davi, ele consegue separar para ser uma equipe de maior confiança 37 homens. Desses 37 homens, Davi passa uma peneira. Que isso, pastor? Davi estava fazendo acepção? Não. Sabe o que Davi estava fazendo, Renata? Separando aqueles homens que eram muito bons no que eles faziam. Davi separou cada um deles para atuar numa área aonde eles seriam excelentes. Quem está entendendo disso? Você pode fluir em várias áreas, mas existem áreas que você vai se destacar de uma maneira mais excelente, José, porque aquilo dali é o teu chamado específico. E dentre esses 37, Davi separou 3. Josebe, Bassebete para ser o líder, Eleazar e Samar. Amém, igreja? Então diga comigo, Eleazar, Samar, Josebe, Bassebete. Porque é difícil esse nome, né? Tu tem que falar devagar, senão tu quebra a língua e fala errado. Eleazar, Samar e Josebe, Bassebete. A palavra que Deus colocou no meu coração, a temática é: nunca pare de lutar. Eu sei que todos nós já sentimos vontade de parar e sentiremos vontade de parar. Isso não faz de você, aleluia, um guerreiro menor. Todos nós, mesmo na qualidade de guerreiros, sentiremos vontade de parar. Mas o que nos faz ser um guerreiro de excelência é sentir vontade de parar e não parar. Pastor, isso é possível? É óbvio que sim. Olha o que Paulo fala sobre as dificuldades, as desilusões, as perdas que ele viveu ao longo da vida dele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo. Então o guerreiro, ele é aquele que não vai ficar preso ao que aconteceu e nem vai ficar o tempo todo olhando para trás. Porque se você ficar o tempo todo olhando para trás, você perde a rota. Eu lembro que quando eu passei o meu período no quartel, lá em 95, o quartel tem disso, né? Você vai acampar. E quando você vai acampar, você precisa preparar a sua roupa para ir acampar. Você fica minimamente uns 15 dias fora de casa, sem contato com a família. E no acampamento é simulado
uma vida na selva, uma vida em guerra. Glória ao nome do Senhor. E é um barato, meu irmão. Pastor, barato dá beleza. Não, quando tu tá lá, tu odeia. Quando tu tá lá, tu odeia. Mas quando aquilo passa, tu sente saudade, que é muito maneiro. Beber água de cantil, louvado seja Deus, dormir no meio do mato, numa tenda, aleluia, estranha, correr que nem um doido. Mas o que eu quero destacar aqui é que teve uma missão, Jorge. A gente acampou ali no monte não, ali no Jericinó. E a gente recebeu uma missão, Samara. Eu e uma galera que estava comigo, né? Eram separados, glória ao nome do Senhor, e a gente tinha comida, e a gente ia ficar passando a noite na selva. Se a gente não cumprisse a missão. E a missão era, eles jogaram a gente num lugar isolado, e daquele lugar isolado nós tínhamos que achar um treco lá. Eu não lembro. Só que é mato. Só mato. Como é que você vai se localizar, se situar no meio de uma mata? Não é matinho não, meu irmão. Você não vê um palmo à tua frente. Aí você aprende a usar bússola. Que tribulação é usar bússola. Meu irmão, que tribulação é usar bússola. Porque se você não souber usar a bússola aponta para uma direção. E você pensa que está indo na direção certa. Não, tu está dando volta no lugar. E a minha equipe não soube usar a bússola. E existe um período, existe um horário que a gente deveria cumprir. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, foi caindo noite. Eu e outros, a gente já passou por aqui. Irmãos, eu tô rindo agora. Mas na hora, 18 aninhos de idade, tu fica apavorado. A gente já passou por aqui. Não, Henrique, não passamos não, isso aqui é o contrário. Cara, eu acho que a gente já passou por aqui. Não, mas a gente aprendeu que tem que olhar para a lua. Meu irmão, é uma perturbação não saber usar a lua. Enfim, uma outra equipe se perdeu também e a gente se encontrou. E aquilo gerou um desespero muito maior, porque a rota que a gente recebeu não era para a gente se encontrar. Nenhuma equipe iria se encontrar com a outra, a não ser quando chegássemos no alto. Então, quando a gente ouviu um barulho de um pessoal se aproximando, primeiro a gente pensou, cara, são os oficiais e a nossa liderança vindo ao nosso encontro. Isso não é legal. Então vamos nos posicionar aqui para a gente não receber bronca e não receber punição. Aí daqui a pouco aquele barulho se aproxima. Quem se aproxima da gente? Uma equipe de soldados que estava tão perdido quanto a gente. Em suma, a gente não achou, não cumpriu a missão. Tivemos que pagar uma punição por causa daquilo. Os oficiais tiveram que ir lá da gente. Meu Deus, que beleza, meu irmão! Fica com a cabeça fechada. Assim a nossa vida. Se você perde a rota de Deus, tu não rompe, tu não conquista, tu não avança. Porque sobre a tua vida existe uma bússola espiritual. E nós sabemos que os ataques do maligno também é para nos desconcentrar, para a gente perder o eixo. Só que a temática é, nunca pare de lutar. Esses 3 homens são exemplos de guerreiros que nos dão lições, porque esses caras, eles tinham uma história de vida. Eles não eram pessoas que nasceram em berço de ouro. Eles não eram pessoas que tudo estava correndo favoravelmente para eles. Então eles tinham suas marcas, eles tinham suas feridas, eles tinham suas frustrações, eles tinham suas dores. E é óbvio
que ao longo da caminhada deles, eles pensaram em desistir muitas vezes, mas a palavra diz que Davi foi um profeta de Deus na vida deles. Davi foi um profeta de Deus para encorajar aqueles homens e para despertar neles. Tem fogo aí, Vinícius? Fica ligado, hein? E para despertar neles, meu irmão, um potencial que eles não sabiam que tinham. Pastor, eu não tenho nenhum Davi na minha vida. Meu irmão, tem sim. E se você não tiver, o Espírito Santo vai ser essa voz que vai te tirar dessa caverna de adulão. Porque caverna fala do luto, caverna fala da frustração, caverna fala da vergonha, caverna fala da dor, e o Espírito de Deus está dizendo: saia desse lugar de dor, saia dessa posição de reclamação e se levante para ser próspero e para ser fecundo. E eu quero dar destaque na palavra o que esses 3 homens fizeram. Vamos lá, meu irmão, versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Barsebete, o principal dos capitães. Olha o que ele fez, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Esse homem chamado Josebe, Barsebete, qual era o maior inimigo do rei Davi? Qual era o maior inimigo do povo de Israel nesse contexto? Os filisteus. Os filisteus eram o maior exército daquela época. E era o exército mais perverso. Diz a Bíblia que esse homem, Josebe Barsebete, ele vai para a guerra, para guerrear contra os filisteus. Ele era uma liderança, Sâmara. E sabe quantas pessoas ele matou? 800 homens. Então tenta imaginar, meu irmão, você sozinho, num campo de batalha, 800 homens à tua volta, vindo a teu encontro para te matar. O Espírito de Deus se apodera de você. Você é tomado por uma ousadia, você é tomado por uma coragem, e aparece em ti uma força que você nunca teve, e você consegue matar num só dia 800. Isso é possível? Não. Só em filme. Que os caras pulam, que os caras se jogam de montanha, que os caras fazem uma loucura, aleluia, e você fica: meu Deus, esse cara não vai morrer não. E a gente se ilude, né? Achando um barato aquele filme, e a gente sabe que aquilo dali tudo é um jogo de câmeras, mas aqui não tinha dúvida. Aqui não tinha jogo de câmeras, era Deus na vida de Josebe Barsebete. A Bíblia diz no livro dos Salmos, de número 91, que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 caem à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Que hoje eu e você recebamos essa unção e esse poder que Josebe Barsebete teve para derrubar 800 filisteus. Pastor, eu não tenho 800 inimigos para vencer, mas eu tenho um inimigo, e esse inimigo se chama raiva. Eu não tenho 800 inimigos para vencer, mas eu tenho um inimigo chamado inconstância. Eu não tenho 800 inimigos para vencer, mas eu tenho um inimigo. Eu tenho muita dificuldade para me manter firme e posicionado.
eu acabo me deixando influenciar por aquilo que dizem e por aquilo que fazem comigo. Josebe Bassebete, na força da sua carne, ele não tinha condições alguma de vencer aqueles 800 homens, mas provavelmente ele obteve êxito, porque havia sobre a vida dele o poder dos poderes, o Deus Todo-Poderoso. Então, se Deus está na tua vida, levante a tua mão o mais alto que você puder e dê um glória a Deus bem alto, meu irmão. Rompe com esse silêncio, rompe com essa frieza e se revista dessa certeza. Se Josebe Bassebete conseguiu destruir num só dia 800 homens, eu sequer imagino o que Deus vai fazer através do poder do Espírito Santo na minha vida. Você precisa tomar posse da palavra e você precisa aplicar a palavra na tua vida. Porque se você não aplicar a palavra na sua vida, meu irmão, você vai ser sabotado. As raposinhas, elas devorarão você. Mas, pastor, é muito difícil caminhar pautado no que não se está vendo. É verdade. No tempo da lei, Laís, Deus se manifestava através dos sinais. Deus fazia fogo do céu descer literalmente a olho nu. Deus falava com o povo através de trovões. Deus começava a falar e trovejava. Aleluia! Deus falava através de fenômenos teofânicos. Deus se manifestando através da natureza. A árvore pega fogo e não se consome. E ele ouvia uma voz sair daquela sarça, mas na nova aliança que a gente vive, Deus diz, eu não vou manifestar o sinal primeiro, para depois o povo crer. Na dispensação da nova aliança, Deus disse, primeiro o povo terá que crer, para depois eles verem. Então não adianta você ficar o tempo todo aí, Deus, eu só vou crer se eu ver. A Bíblia fala que Jesus aparece para os discípulos. E os discípulos começam a divulgar a ressurreição de Jesus. Só que no primeiro momento, Jesus não apareceu para todos os discípulos. Um dos que não estava presente, no momento que Jesus apareceu, após a ressurreição, um sujeito não estava presente, Tomé. E quando os discípulos alegres começaram a compartilhar que Jesus tinha ressuscitado, Tomé disse, eu não creio. Isso é ilusão da cabeça de você. Jesus não ressuscitou. E diz a Bíblia que Jesus apareceu para Tomé. Tomé estava dentro de uma casa, junto com os demais discípulos, a casa toda fechada, porta, janela, e do nada, pá! Jesus aparece. Tomé abre um baita de um olhão, fica assustado, e Jesus disse para Tomé, aproxime-se, toque em minhas mãos. E ele tocou. Olha para as feridas que existem na minha cabeça. E ali Tomé se convenceu que Jesus havia ressuscitado. E Jesus liberou uma palavra para Tomé. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. O que Jesus estava fazendo? Passando uma espada em Tomé, dizendo para ele, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Irmãos, existem pessoas que elas viveram natural. E existem pessoas que serão desafiadas, serão provadas como ouro no fogo, para elas experimentarem do sobrenatural. Uma das coisas que eu sempre pedi para Deus, Senhor, eu não quero ser um crente comum. Senhor, eu não quero ser um crente sem graça.
água de matar. Senhor, eu quero ser um crente, que eu quero ver o teu poder se manifestar. E é óbvio que existe um preço a ser pago por isso. Sabe por quê, meu irmão? Aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Às vezes, nós olhamos para uma pessoa falando, olhamos para uma pessoa caminhando, olhamos para uma pessoa fluindo debaixo do poder do Espírito Santo, e a gente começa a dizer: eu quero ter essa unção que essa mulher tem, eu quero ter essa unção que esse homem tem. E a pergunta é: está disposto a pagar o preço? Narabashuri levará. Está disposto a pagar o preço? Mas pastor, aleluia, é muito desafiador. Mas irmãos, é maravilhoso ver a glória de Deus se manifestando. Aleluia. Então Josebe Batsebete é alguém que não parou de lutar, porque ele entendeu que ele havia nascido para aquilo. Vamos lá para um outro sujeito chamado Samá. Vamos ver o que aconteceu com Samá. Versículo 11. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Ou seja, vieram os filisteus como um formigueiro para se apropriar dos depósitos de Jerusalém, para se apropriar das riquezas do povo, para se apropriar do suprimento, da alimentação do povo. Aí, o que aconteceu, Núbia? Quando os outros guerreiros, que eram guerreiros de faz de conta, porque tem gente que diz: Jesus, eu quero que tu me use. Uma pessoa pega demônio, ele é o primeiro a correr, que ele chamar o pastor. Não tem coragem de expulsar o capeta. Bendito seja Deus. Então tem alguns guerreiros que é guerreiro de faz de conta. Ele quer vir para a igreja para adorar. Ele quer vir para a igreja para celebrar. Mas, irmão, tem uma guerra, ele quer fugir da guerra. Diz a Bíblia que Samá, ele foi um dos únicos homens que não fugiu. Veio uma galera, um formigueiro do exército dos filisteus, para se apropriar das riquezas do povo, para se apropriar do alimento, para se apropriar de tudo aquilo que o povo tinha. E o que aconteceu, Beth? Uma galera fugiu da raia. E Samá pensou consigo: se eu fujo, os filisteus invadem e tomam posse de tudo. Só que Davi, o meu rei, está contando comigo. Então, ao invés de eu fugir, eu vou enfrentar. Diz a Bíblia que Deus derramou uma graça sobre Samá, Deus derramou uma presença sobre a vida de Samá, e ele começou a guerrear contra aqueles homens cheios de sangue nos olhos, para se apropriar dos bens do povo de Deus. E diz a Bíblia que o Senhor obrou um grande livramento. Quando o Senhor olhou dos céus e viu Samá guerreando sozinho, o Senhor disse: eu preciso abençoar esse cara. Eu preciso abençoar essa mulher. Eu preciso abençoar esse homem. De repente você está em casa: mas Deus, eu vou desistir. Só tem eu de pé na minha casa. Deus, eu vou deixar de ser crente. Só tem eu na minha família querendo ser crente. Ah, Deus, eu vou desistir. Não, meu irmão. Como Samá, permaneça posicionado, e Deus vai realizar um grande livramento. Por essa razão, a temática é: não pare de lutar.
Nunca pare de lutar. José Bassebete venceu 800 homens, feriu de uma vez 800 homens, porque Deus abençoou ele para que ele obtivesse êxito. Samar ficou, bem dizer, só para realizar aquele livramento, para realizar aquela conquista, e o Senhor viu que Samar estava sozinho, mas o coração dele estava inteiro diante do Senhor. O Senhor obrou um livramento. E sabe o que aconteceu? O povo não se apropriou das riquezas. Narabashuri Kelelácia. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Você está entendendo o que Deus está querendo falar conosco? Pastor, essa temática não tem nada a ver com a campanha. Claro que tem, meu irmão. José, Bassebete e Samar foram homens tão poderosos quanto José. José estava no Egito, ele estava com o primo, ele estava com papai e mamãe, ele estava com coleguinha de escola. Não, José estava sozinho. E existem pessoas que têm dificuldade para lidar com esse momento do estar sozinho. Existem pessoas que têm dificuldade para lidar com esse momento do estar sozinho. E como existem pessoas que têm dificuldade para viver esse momento, ele faz aliança com qualquer trevuda. Ela faz aliança com qualquer trevuda. Bota uma coisa na tua cabeça: você não está sozinho. A Trindade está contigo. Você está lavando louça, você está dirigindo o carro, você está trabalhando, você está na estrada. Quem disse que você está sozinho? Como narabashoi elebaraia, elemanarabashorebacarabaraiu. Você pode até ter a sensação que você está sozinho. Sabe por quê, igreja? Porque tem hora que Deus fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio é muito difícil. Porque quando Deus fica em silêncio, a sensação que você tem é que a solidão aumenta. Mas sabe por que Deus fica em silêncio? Para de fazer a maluquice. Pastor, estou cansado de ouvir isso. Não. Você precisa entender que o silêncio de Deus é para fazer você desenvolver as suas habilidades. Você já viu quando a criança está começando a andar? A gente pega na mão do bacuri e a gente vai andando devagarzinho com a criança. Aleluia! Aí chega uma hora que a criança não quer mais ficar segurando a tua mão. Ela quer ficar segurando no móvel, no sofá. Aí você se distancia da criança. Aí você diz para a criança: vem. Ela não vem primeiro. Ela vai segurando nas coisas até chegar até você. Porque essa é a segurança que você tem. Mas aí de tanto você desafiá-la, ela percebe a necessidade de vencer aquela etapa para caminhar sobre suas próprias pernas. Aí você, para trazer segurança para a criança, encurta a distância. Não é assim, papai e mamãe? Você encurta a distância para ele se aproximar. Mas à medida que você vai vendo que ele está ousando, você vai aumentando a distância para ele se encher de confiança e acreditar que ela pode andar. Quando Deus entra em silêncio, não é para você experimentar de desamparo, mas é para você desenvolver o seu potencial de superação. Eu, pelo Espírito de Deus, acredito que nessa noite só tem Eleazar,
Samá e Josebe-Basebete nesse lugar. Essa noite, Deus está liberando a palavra para os Eleazar, para os Samá e para os Josebe-Basebete, porque Deus está nos fazendo entender que é tempo de conquistar. Levante a sua mão direita e diga: é tempo de conquistar. Diga mais uma vez: é tempo de conquistar. Narachorebaraio, elemantarabasarabaraio, emineboyeshebiácia, keminabandoberebarabaraia, elebaraxerebarabarácia. Começa a crer, meu irmão, que está entrando por essas portas um grande exército, e Deus está mudando a tua veste, e Deus está te dando veste de guerreiro, veste de guerreira. Abre essa tua boca e receba esse cumprimento do varão. Que o Senhor coloque fogo nos teus lábios e que fogo saia da tua boca. Que o Senhor coloque unção nos seus olhos e que visões espirituais se manifestem através da tua vida. Que o Senhor derrame unção sobre suas mãos. Porque tu vai levantar a mão e tu vai expulsar o demônio só levantando a mão, na autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor te repreenda, Satanás, porque, meu irmão, você é um Samá, você é um Josebe-Basebete, você é um Eleazar. Você precisa acreditar, meu irmão, que você é um guerreiro. E todo guerreiro foi chamado para conquistar e não recuar. Todo guerreiro precisa entender que quem desiste nunca vai experimentar de exaltação. Esses caras estavam desistidos dentro da caverna de Adulão, mas Deus tinha algo com eles. Eminarabrachorebaraia, eminabracimianoiararácia. Por isso Deus permitiu uma perseguição na vida de Davi, para Davi se encontrar com esses caras, trabalhar na vida desses caras, adestrar esses caras, e esses caras se tornarem os 37 valentes de Davi, onde 3 se destacariam por causa da obra. Aí se cumpre qual é o significado de Efraim, próspero e fecundo. O que Jacó disse para José: meu filho, eu preciso abençoar o menor, porque o menor será o maior. Quem conheceu o passado desses caras que moravam, que se refugiavam na caverna de Adulão, jamais poderia imaginar que esses camaradas se tornariam os 37 valentes de Davi e que seriam homens de confiança. Aleluia! Eu estava ouvindo uma palavra pequenininha, né? Desses rios da vida, e a palavra estava dizendo: aleluia, Deus não pode matar quem te humilhou. Deus não pode matar quem não acreditou em você. Deus não pode matar quem meneou a cabeça, balançou a cabeça em ti. Deus não pode matar essa gente, e Deus nem pode levar essa gente para distante de você, porque tem hora que tem gente que perturba a gente. Jesus, dá um passaporte para essa pessoa, Senhor, para ela sumir no mundo. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira essa pessoa, aleluia, que mora do meu lado aqui. Jesus, prospera na vida dessa pessoa, leva ela para o final do mundo. Aí você está aí, mas Deus, tu não me ouve. Deus, eu estou orando para a tua vida.
isso a ela. Tu não me ouves, Senhor. Eu tenho que aguentar. Sim, porque eles precisam ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não é uma questão de provocação. E não é uma questão de viver para provar alguma coisa para alguém, não, meu irmão. Mas o Senhor disse para o povo de Israel: olha, vocês estão numa posição de envergonhados, vocês estão numa posição de humilhados, mas vai chegar um momento que eu vou colocar um diadema na vossa cabeça. E sabe o que é diadema? Aquela coroa, mirim, que príncipe e princesa. Então, quando o Senhor diz: eu vou colocar um diadema na vossa cabeça, sabe o que Deus estava dizendo? A sorte de vocês vai mudar, e de humilhados vocês serão exaltados. Narashorebiararácia. Não fica orando para Deus te tirar do emprego, não, meu irmão. Não fica orando para Deus te tirar do emprego, não. Senhor, eu quero viver o teu tempo. Se é para eu sair desse emprego, eu vou sair. Mas se tu tem propósito aqui, eu vou ficar. Mas pastor, eu não estou suportando essa humilhação. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: suporte um pouco mais. Aleluia! Sabe por quê? Você precisa suportar um pouco mais. Porque daqui a pouco Deus vai virar a chave. E vai chegar a exaltação. Vamos falar do último valente. Versículo 9. Vamos seguir uma hora. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Tu já viu que os caras eram de umas famílias bem cremas, né? Um pouco meio esquisito. Ou seja, os caras não vieram de berço de ouro. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, irmão. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou para trás dele somente a tomar o despojo. Eleazar lutou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. Eleazar lutou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. Pastor, como é que aconteceu isso? Calma, eu vou explicar, não surta não. O Espírito do Senhor se apoderou de Eleazar e ele viu um formigueiro de inimigos lutando contra ele. O Espírito do Senhor se apoderou, ele começou a guerrear, meu irmão. Ele começou a guerrear. Irmão, ele guerreou tanto que ele ficou com cãibra. Quando ele olhou para sua volta, ele viu que uma multidão estava morta. E ele perguntou para si mesmo: fui eu quem fez tudo isso? Foi o Senhor operando através da vida dele um grande milagre. Como ele ficou por horas com a espada na mão, ele ficou com cãibra, Denilson. Na hora que ele quis soltar, a mão dele estava atrofiada. Sabe o que Deus está querendo nos encorajar? A ser como Eleazar. O guerreiro jamais fugirá à luta. Se coloca de pé, porque o teu nome vai ser
nunca paro de lutar. O meu nome é Nunca Paro de Lutar. Pegou, Jorge? Nunca paro de lutar. Pegou, igreja? Nunca paro de lutar. Pegou, Lourdes? Nunca paro de lutar. Pegou, Aline? Nunca paro de lutar. Pegou, Josiane? Pegou, Sâmara? Aleluia. Pegou, Josi? Nerebachuri Lebaraio. Pegou, Núbia? Pegou, Fabiane? Pegou, Disseia? Pegou, Emerson? Pegou, igreja? Nunca paro de lutar. Nunca paro de lutar. Josebe Bacebete venceu 800 homens. Samar operou em nome do Senhor um livramento. Nerebarácia. E Eleazar lutou tanto que a mão dele ficou pegada à espada. Pastor, como que esses caras outrora estava na caverna de Adulão, desistido, derrotado, descrente, sem perspectiva de vida, querendo fazer mal a toda a gente, a todo mundo, porque eles estavam amargos, feridos, e quem fere quer ferir. Davi entrou naquela caverna, só que Davi, diferente deles, tinha o poder dos poderes, o Espírito de Deus. Davi também estava sendo perseguido, mas ele, ao invés de amargar, permaneceu posicionado. Davi permaneceu tão posicionado que em um determinado momento, os valentes de Davi disseram: Davi, eles eram novos convertidos, né, Jorge? Então, não conhecia muita palavra. Aí eles disseram para Davi: Davi, que teve um momento que Saul, perseguindo Davi, sem achar Davi, perseguindo Davi, sem achar Davi, ele entra numa caverna que Davi está escondido. Saul entra numa caverna que Davi e seus homens estavam escondidos. Só que era uma caverna muito grande, escura, e eles ficaram quietos. Eram homens de guerra, né? E eles ficaram quietos. E quando Saul entra na caverna, dá-lhe uma dor de barriga em Saul. É verdade. Dá-lhe uma dor de barriga em Saul. Saul vai fazer o número 2. É verdade. Sabia que você ia rir. Então, Saul está lá, né? Todo à vontade, fazendo o número 2. Sabe o que os valentes de Davi disseram? Aproveita, Davi. Deus está te entregando Saul. Mata ele. Aí Davi disse: eu não vou matar, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Quem guerreia as minhas guerras é o Deus Todo-Poderoso. Quem guerreia as nossas guerras é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, tome posse dessa certeza. Davi foi bênção na vida desses caras. Davi foi exemplo para esses caras. Davi despertou um potencial desses caras, que no meio desse vento, que no meio dessa tormenta, o Espírito de Deus desperte o teu potencial. Amém, igreja? Que no meio dos processos, o Espírito de Deus potencialize as suas habilidades. Sabe por quê, meu irmão? Nós somos vasos de barro, prontos para sermos quebrados pelo oleiro. Mas espiritualmente, nós somos vasos de ouro. Por que nós somos vasos de ouro? Porque nós não somos vasos para desonra.
Nós somos vasos para a honra. E diz a palavra, como diz a lei da química, que o ouro é um metal nobre. O ouro, ele pode passar por vários processos. Ele passa pelo fogo, ele, aleluia, derrete, narabashuri kelebaraio, ele vira pó, ele vira aliança, ele vira anel, ele vira cordão, mas o ouro passa pelo fogo sem deixar de ser ouro. Passa por esse fogo. E ao invés de você perder o seu valor, cada vez que o fogo vem, mais em Deus tu vai reluzir. Quanto mais o fogo vem, mais em Deus você vai reluzir. Sabe por quê? Sobre você, sobre mim, sobre nós habita o poder dos poderes. Levanta a tua mão. O poder dos poderes habita sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: levante-se, 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 levante-se e vá à conquista. Vamos orar. Preparem o cântico para louvarem ao Senhor. Conduz aí, Josi. Vamos orar primeiro. Oh, aleluia. Senhor, Senhor, pega na nossa mão, porque a nossa bandeira é nunca pararemos de lutar. Como diz a tua palavra, vindo do nosso inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará a sua bandeira. Senhor, libera sobre nós essa unção, como havia na vida de Samar. Libera sobre nós essa unção, como havia na vida de Eleazar. Libera sobre nós essa unção, como havia na vida de Josebe Barsebete. Eram guerreiros. Venceu 300, venceu um exército, protegeu o depósito de suprimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, remove essa fragilidade, remove essa vergonha, remove essa descrença. Varão, anjo do Senhor, envia um colírio do céu, pinga nos olhos dela, pinga nos olhos dele, pinga nos nossos olhos esse colírio. Remove o embaçamento e nos faça enxergar a vitória que está por vir. Nos faça enxergar a vitória que está por vir. Nos faça enxergar a vitória que está por vir, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus: eu prosperarei, eu frutificarei, porque eu estou comprometido em jamais parar de lutar. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Vamos louvar para ir para casa. Oh!